Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui. Pastor Felipe, obrigado pela confiança, o conselho da igreja. E é um privilégio nesse aniversário desta igreja, que Deus continue abençoando e fortalecendo vocês de uma forma muito especial. Bom, meu nome é Sérgio Montezuma, sou carioca, mas já com um sotaque bem mineiro, né? Já saí há uns 30 anos que eu estou longe do Rio de Janeiro, nasci em São João do Meriti, Baixada Fluminense. Quem conhece Rio de Janeiro sabe, terra boa, para visitar de vez em quando, principalmente onde eu nasci. E aqui me casei com uma mineira linda de Sete Lagoas, minha esposa Cibele, está aqui, 28 anos de casados. Nós temos os nossos filhos, o Gabriel, a Karen, já estão aí, né, na luta, trabalhando, estudando. Minha menina, se Deus quiser, casa no ano que vem. E aí nós estamos aí. E pastoreando ali a igreja presbiteriana Vila dos Montes. Eu sou do presbitério PRGV, né, Presbitério Governador Valadares. E nós estamos trabalhando já, aí indo para o 4º ano ali no Vila dos Montes. Tem sido uma alegria e servir ao Senhor. Na verdade, eu já trabalhava tempo integral. Eu trabalhei como ministro de louvor durante 12 anos, trabalhei em tempo integral, 9 anos na primeira de Manhuaçu, com o reverendo Anderson Sattler, e depois lá na primeira de Conselheiro Pena. E de lá fui para o seminário. O pastor Felipe, ele viu todo esse processo lá, e aí logo depois ele foi para o seminário também, a Camila, fomos ali contemporâneos no período de seminário. Mas é uma alegria, querido, estar nessa noite aqui e vamos meditar na palavra do Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Isaías 40, nós vamos ler um texto muito conhecido, que está nos versículos de 26 a 31. Isaías 40, do versículo 26 ao 31. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou ler os versículos pares e os irmãos lerão os versículos ímpares. Vamos ler? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Glória a Deus. Que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. Fique atento àquilo que o Senhor quer falar ao seu coração nesta noite. Queridos, nós estamos vivendo tempos de esgotamento emocional, físico, espiritual. É pressão no trabalho, é a instabilidade financeira, muitas vezes são os desafios familiares. E nós vemos um constante bombardeio
de preocupações. Às vezes nós saímos domingo à noite da igreja já pensando em tanta coisa que nós temos que resolver durante aquela semana. Muitas pessoas às vezes carregam a sensação de que elas estão o quê? Sozinhas em suas lutas. Elas olham para as circunstâncias, aí elas concluem que Deus está distante, Deus está indiferente. Às vezes a fraqueza nos leva a pensar: o Senhor não está me ouvindo. Queridos, o livro de Isaías, ele foi escrito em um período de grande instabilidade para Judá. O povo havia se afastado do Senhor, e aí por meio do profeta, Deus anunciou que viria o quê? Juízo. Por causa dos pecados do povo. O exílio babilônico, ele ainda estava, no futuro, mas o Senhor já havia o quê? Decretado. O Senhor já havia decretado isso. Só que a partir do capítulo 40, Isaías ele vai receber uma mensagem o quê? Diferente. Embora ele tenha vivido antes do exílio, Deus o leva, profeticamente a contemplar ali dias em que seu povo estaria o quê? Abatido, cansado, aparentemente esquecido do cativeiro. E o povo se perguntaria: será que Deus ainda nos vê? Será que Deus ainda se importa conosco? E é para esse povo cansado, queridos, que o Senhor declara, através do profeta: levantai ao alto os olhos e vede. Isaías, ele traz, queridos, uma mensagem poderosa de consolo, de renovação, porque Deus não esqueceu o seu povo. Eu queria dizer para você nessa noite: Deus não esqueceu de você. Não importa a luta que você está vivendo, Deus não esqueceu de você. O Deus que governa as estrelas, Ele continua governando a história e sustentando aqueles que nele esperam. Nós entendemos aqui, queridos, que o contexto aqui de Isaías 40, capítulo 39, ele vai encerrar a primeira grande sessão do livro de Isaías. E após aí Ezequias mostrar, os tesouros, os emissários ali da Babilônia, Isaías vai anunciar que Judá seria levado ao cativeiro. E o capítulo 40, ele abre aí uma nova etapa da profecia, e o foco deixa de ser principalmente juízo e passa a ser o quê? Uma palavra de consolo para o povo. O capítulo 40, ele é um capítulo de transição, porque até aqui o anúncio é o quê? Juízo, por causa dos pecados. E agora é uma mensagem de proclamação, de esperança. Dos versículos 12 ao 25, Isaías ele vai exaltar a grandeza de Deus sobre a criação. E dos versículos 26 a 31 que nós lemos, o povo ele é chamado a olhar para Deus e confiar no seu poder renovador. Queridos, quando eu leio esse texto, eu vejo que Deus renova o seu povo. Deus renova o seu povo. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Você deseja ter as suas forças
renovadas pelo Senhor? Você deseja, nessa noite, ter as suas forças renovadas? Em primeiro lugar, esse texto vai nos ensinar algo, vai nos mostrar algo. Primeiro, tenha uma visão correta de Deus. Versículo 26, o profeta diz: levantai ao alto os olhos e vede. Interessante que Isaías aqui, ele não começa olhando para um povo cansado, ele começa olhando para Deus. O povo, queridos, ele estava interpretando a situação a partir do sofrimento. Se você ver o versículo 27, você vai entender a mentalidade do povo, porque diz aqui: por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Esse era o questionamento do povo, e você e eu devemos ser sinceros. Às vezes esse questionamento vem na nossa vida. O meu caminho está encoberto ao Senhor, como se o Senhor não estivesse prestando atenção àquilo que está acontecendo. O meu direito passa despercebido. Queridos, eles acreditavam que Deus havia deixado de vê-los, de olhar para eles. Mas aí Isaías, ele os chama a fazer o quê? A olhar para o Senhor, levantar os olhos e contemplar o Senhor. Levantai ao alto os olhos e vede. Contemplar a grandeza do Criador. Levantai os olhos para os céus e vede quem criou estas coisas. A palavra hebraica aqui para criou é o mesmo verbo, queridos, utilizado lá em Gênesis 1:1. É o mesmo verbo. Isaías está lembrando Israel, o Deus que criou o universo, que criou todas as coisas, Ele continua governando. É para Ele que vocês precisam olhar. Nenhuma estrela escapa ao seu controle, nenhum dos seus filhos, queridos, escapa do cuidado do Senhor. O problema de Israel não era apenas o cansaço, essa incredulidade, mas era também um cansaço espiritual causado pelo pecado, pela desobediência. Queridos, quando nós perdemos de vista quem Deus é, quando nós tiramos os nossos olhos da palavra, sabe o que acontece comigo e com você? Nós nos tornamos frágeis, nós nos tornamos ansiosos, nós nos tornamos vulneráveis diante das lutas deste mundo. Mas quando nós olhamos para o Senhor, quando nós voltamos os olhos para a sua palavra, nós encontramos renovo. As nossas forças são renovadas. Por mais incrédulo, por mais difícil que você olhe a situação e diga não, a minha pergunta é: você precisa de renovo nesta noite? Eu queria falar para você: tenha uma visão correta do Senhor. Olha ao alto os olhos, levantai ao alto os olhos e vede.
Querido, não tire os olhos do Pai. Não tire os olhos da palavra. Não tire. Porque ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. O versículo 26 vai dizer: o Deus a quem servimos é grande em força e forte em poder. Ele não está desatento ao que está acontecendo com você. Ele não está. Mas onde você tem posto seus olhos, o seu caminho não passa desapercebido do Senhor. Ele vê todas as coisas. Eu quero dizer para você, confie no Senhor e acalme o seu coração. Quando nós lemos 2 Crônicas 20, 12, o rei Josafá, depois de saber que os povos de Moabe e Amon viriam contra o povo de Deus, Josafá ficou o quê? Com medo. A oração dele, preste atenção na oração do rei Josafá, 2 Crônicas 20, 12, diz assim, a oração de Josafá: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles, contra os povos que estavam vindo? Olha o que Josafá declara: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Quantas vezes isso acontece comigo e com você? Nós somos limitados, nós somos frágeis. Quantas vezes nós estamos nesta situação? Mas aqui nesta oração, neste clamor, há uma virada de chave. Mas ele diz: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ele diz: há uma grande multidão, nós não podemos resistir a essa multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer. Olha que situação. Mas aqui, para mim, queridos, é uma das declarações de fé mais lindas na palavra do Senhor. Diante das lutas e das dificuldades. Deus havia dado a vitória para ele, para Josafá, nesse momento? Não. Mas ele diz: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Onde os seus olhos estão postos? Para onde você está olhando em meio às lutas e às dificuldades? Você tem olhado para as circunstâncias ou para o Senhor? Às vezes, nós supervalorizamos o poder das circunstâncias que nos cercam. E sabe o que acontece quando nós supervalorizamos o poder das circunstâncias? Nós subestimamos o poder de Deus. Nós dizemos assim: não, Deus não é capaz. Isso aí Deus não vai resolver. Havia uma grande multidão. O povo estava com uma palavra, o juízo, o exílio viria. Mas a palavra de esperança é: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Nós não sabemos o que fazer, mas que possamos declarar: Senhor, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Queridos, muitas vezes, nosso maior problema não é a tribulação, a luta, a dificuldade, mas muitas vezes é uma visão pequena de Deus.
um comentarista, teólogo chamado Herman Bavinck, ele escreveu: a fé começa quando o homem deixa de olhar para si mesmo e volta os seus olhos para Deus. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Isaías, ele exorta o povo a levantar os olhos para o Criador. E o Novo Testamento nos mostra quem é esse Criador. Paulo declara acerca de Cristo, Colossenses 1:16, pois nele foram criadas todas as coisas. O Deus, queridos, que sustenta as estrelas, que sustenta o universo pela palavra do seu poder, é o mesmo Cristo que sustenta a igreja, a sua igreja. E Ele tem sustentado esta igreja nesses 48 anos. Ele tem sustentado a sua vida e vai fazer você perseverar até o fim. Você deseja ter as suas forças renovadas? Em segundo lugar, reconheça que o poder e a força do Senhor são inesgotáveis. A força e poder do nosso Deus não tem fim. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o versículo 28, Isaías, ele faz aqui uma pergunta retórica, quando ele diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O povo estava desacreditado, fraco, e Isaías lembra que Deus nunca o quê? Se cansa. O nosso Deus não se cansa. Nós que por vezes estamos o quê? Esgotados, cansados. Quantas vezes nós terminamos o dia passando às vezes tantas lutas, tantos momentos difíceis. E aí você chega em casa, você senta, você não tem coragem de levantar. Eu não tenho forças para continuar. Quantas vezes isso acontece? Queridos, nós não podemos nos esquecer essa verdade preciosa. Nós nos cansamos, mas o Deus a quem nós servimos, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. E aqui Isaías ele faz 4 afirmações sobre o Senhor. Primeiro, Ele é eterno. Ele é o Yahvé, Ele é o Senhor, Ele é o Criador. Ele não se cansa, Ele não se fatiga. Enquanto Israel estava exausto, Deus permanecia o quê? Plenamente forte. A expressão aqui, não se cansa nem se fatiga, esses verbos do hebraico, cansar aqui é realmente enfraquecer. Cansar-se, enfraquecer. Não se fatiga aqui, fatigar é exaurir-se completamente. É você perder totalmente as suas forças. Você fala, olha, eu não consigo sair daqui do lugar. Acabou as minhas forças. É interessante que Isaías ele vai usar esses verbos lá no versículo 30, quando ele diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Interessante que esse contraste aqui, ele é proposital, porque toda a força humana, ela é o quê? É limitada. A nossa força é limitada, queridos. Mas só que o nosso Deus, Ele não se cansa, Ele não se fatiga.
Isso traz consolo para o meu coração. Irmãos, Deus, Ele não desperdiça as nossas limitações. Ele não desperdiça as nossas limitações, mas Ele usa muitas vezes as nossas limitações para nos ensinar o quê? A confiar nele. Quando você se sentir desta maneira, lembre-se, o Senhor, Ele não se cansa, Ele não se fatiga. João Calvino, comentando esse texto, ele diz assim: nada é mais necessário do que aprendermos que toda a nossa força desaparece. Toda a nossa força desaparece para que possamos depender inteiramente do poder de Deus. Eu estou olhando meu querido irmão, pastor Carlos Magno. Meu irmão, eu sei que teve momentos que você sentiu cansado, mas quem te renovou? O Senhor te renovou. Por isso você está aqui. Louva a Deus pela sua vida. Louva a Deus pela sua vida. Porque eu vejo isso aqui. Eu vejo Deus renovando você, sustentando. E assim Ele faz com os seus filhos. Ele faz com os seus servos. O esgotamento, às vezes, o cansaço, pode revelar algumas coisas importantes que nós devemos meditar. Primeiro, em quem estamos confiando nesses momentos? Na nossa capacidade? Você está confiando na sua capacidade? Você está confiando na sua experiência? Tem gente que diz assim, bate no peito: eu tenho muita experiência de vida. Eu tenho muita experiência de vida. A sua experiência de vida não é nada diante do poder de Deus. Se você não tiver a palavra guiando a sua vida e te renovando a experiência de vida, não é nada. 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 Sem mim, nada podeis fazer. Não dependa de você. Dependa totalmente do Senhor, porque vai ter uma hora que você vai cansar. Você não vai dar conta de nada. E você vai confiar, ter que confiar plenamente no Deus que não se cansa e não se fatiga. Você confia nos seus recursos, na sua experiência, na sua capacidade, ou no Senhor, ou na sua palavra? Você deseja ter as suas forças renovadas nessa noite? Mas em terceiro e último lugar, esse texto, se você deseja ter as suas forças renovadas, faça uma coisa: espere no Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado: espere no Senhor. Vamos ler todos juntos, do 29 ao 31. Queria que vocês lessem comigo. Vamos ler? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Queridos, aqueles que esperam no Senhor, eles não apenas sobrevivem, mas eles são renovados para continuar. Interessante que o ponto alto aqui do versículo 31, eu queria trazer essa questão aqui, não está na força da águia, tá, queridos?
Você já deve ter visto aí pregações dando exemplos de como a águia se comporta, né? Quando é pregado esse texto, né? Aí eu sei que você já ouviu, tem a visão da águia. Aí fala sobre a renovação das penas da águia, a maneira como ela enfrenta as tempestades. Queridos, aqui a águia, ela aparece simplesmente como uma figura de linguagem. Nós não podemos aqui transformar a águia numa alegoria, né, completa, atribuindo à águia aqui um significado espiritual. A águia aqui é apenas para ilustrar o quê? O resultado da ação de Deus. É somente isso. Porque quando você lê o versículo 29, diz assim: Deus, Ele faz forte ao cansado, Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, a força não está na águia não, tá, querido? Esquece da águia aqui. A nossa força está no Senhor. Ele sim nos fortalece. Olha a ordem do texto. Deus, Ele fortalece, Ele multiplica forças. Deus, Ele renova. Tudo começa em quem? Em Deus. Tudo começa nele. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. De dia em dia. Agora, o que significa renovar? A expressão aqui, renovam as suas forças. A ideia aqui é maravilhosa. O crente, ele entrega a sua fraqueza e ele recebe o que de Deus? Força. Isso aqui não é autossuperação não, tá, queridos? Isso aqui é a graça de Deus sustentando a nossa vida. Então, esperar no Senhor significa o quê? Confiar quando nós não entendemos o que está acontecendo. Esperar no Senhor significa obedecer quando não enxergamos. Esperar no Senhor significa o quê? Permanecer firme, mesmo quando tudo parece contrário. O salmista, no Salmo 138, ele vai dizer assim: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Ele saiu da tribulação? Não. Se ando em meio à tribulação, o Senhor, Ele vai fazendo o quê? Tu me refazes, Senhor, a vida. Davi, no Salmo 23, ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esperar no Senhor é confiar quando nós não entendemos, é obedecer quando nós não enxergamos, é permanecer firmes quando tudo parece contrário, queridos. Quando tudo parece contrário, continua firme, continue confiando. A renovação, ela não acontece porque somos fortes. A renovação acontece porque Deus é fiel. É por isso, é porque Deus é fiel. Matthew Henry, ele diz assim: os que esperam em Deus sempre encontram nele mais do que perderam em si mesmos. Como é bom esperar no Senhor. Eu queria concluir essa mensagem nesta noite dizendo que o Senhor Jesus, Ele é a fonte do nosso renovo. Ele é a fonte do nosso renovo. O que esse texto nos ensinou: primeiro, olhe para Deus. Sua visão sobre Deus molda o quê?
a sua vida espiritual. Se você olhar para esta palavra, não só apenas ouvir. Vocês lembram de Jesus no final do Sermão da Montanha? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Então, olhe para Deus, olhe para a sua palavra. Segundo, confie no poder de Deus, porque o poder de Deus é inesgotável. Ele é o Deus que não se cansa, que não se fatiga. E em último nós vimos, espere no Senhor. A renovação vem para aqueles que depositam a sua confiança no Senhor. E o Senhor Jesus, Ele é a fonte do verdadeiro renovo. Se você está cansado, venha a Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E o Senhor diz, eu vos aliviarei, porque Jesus é a fonte do verdadeiro descanso e renovação. Isaías 40, queridos, prepara o caminho para a revelação de quem? De Cristo, Messias. O versículo 3 vai dizer assim, voz do que clama no deserto, e isso se cumpre em João Batista. O Senhor que fortalece os cansados, Ele revela esse fortalecimento plenamente em Cristo. E observe como Cristo, Ele aparece no texto que nós lemos. Primeiro, Cristo é o Criador exaltado, é aquele que sustenta as estrelas. Filho de Deus, você vai ver isso lá em Colossenses 1, 16 e 17. Cristo é o servo que não desfalecia, enquanto nós nos cansamos espiritualmente. Cristo preservou até o final, até a cruz. Ele carregou o nosso maior fardo, pecado que nós tínhamos. Não é apenas nosso cansaço, mas é o peso, queridos, do pecado. É o peso do pecado. E na cruz, o Senhor Jesus, Ele suporta a ira que nós merecíamos, para que nós recebêssemos a força de sua graça. Cristo, sim, oferece o verdadeiro descanso e renovo. Amém? Isso aponta. Isaías aponta para o Deus que fortalece, e Jesus revela que Ele próprio é esse Deus. Você precisa de renovo nesta noite?